Boa noite, terceiro ano, bom dia para você da manhã, né? Bom, nosso conteúdo, terceiro bimestre, é o quê? Evolução, tá? A gente vai continuar com as aulas online, eu vou continuar fazendo vídeo para vocês, tá? E eu espero que vocês aproveitem esses vídeos, aproveitem a boa vontade dos professores de querer ajudar vocês, né? Acompanha, faça perguntas, não entendeu? Pergunta pra gente, né? É importante a participação de vocês nesse momento, tá? Bom, o terceiro bimestre de vocês vão estudar evolução. E o quarto e último, ecologia, tá? Evolução é um conteúdo que costuma cair nas provas vestibulares, Enem, e costuma cair de forma contextualizada, tá? É aquelas perguntas longas, assim, bem longas, e que costuma se misturar até com ecologia, né? Ela se mistura até com um pouquinho ali de ecologia, tá? Bom, eu tenho um probleminha em ensinar evolução. É um conteúdo gostoso de aprender, eu amo evolução, né? Na faculdade a gente vê evolução aí por volta de 6 meses, só estudando evolução direto, tá? Mas no ensino médio eu tenho um certo probleminha em passar evolução justamente por causa da crença das pessoas, né? Não acreditam na evolução, a maioria das pessoas. E aí fica aquela guerra, aquele embate, religião contra evolução, em quem você acredita, né? Eu acho assim, a pessoa pode ter uma religião, né? Tem que ter uma religião, mas quando você estuda a evolução, você deixa a religião ali um pouquinho guardadinha, né? E bota a evolução ali para você, bota a evolução em primeiro lugar para você entender ela, até porque você vai precisar se você for fazer vestibular, for fazer Enem, tá? Evolução é uma ciência e, como toda ciência, a biologia ela deve passar para o aluno, tá? Esse conteúdo. Então, já foi motivo de embate se tirava a evolução da escola ou se não tirava. Mas como ela é um processo científico, tá? Ela continua no ensino médio. E é um conteúdo gostoso de aprender, gostoso de ensinar, mas vocês têm que ter essa maturidade de deixar um pouco a religião guardadinha e prestar atenção mais na evolução. Depois você retira a sua religião e usa o quanto você quiser. Não estou falando para ser ateu de forma alguma, tá? Estou falando apenas para deixar a religião um pouquinho guardadinha ali e dar mais ênfase na evolução nesse momento, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como que a gente define evolução? Evolução. Bom, evolução é um processo de modificação de uma espécie, né? De transformação de uma espécie ao longo do tempo. Ao longo do tempo. As espécies, os seres vivos, em geral, se modificam ao longo do tempo. A gente não permanece fixo, né? A gente modifica. O nosso DNA está em constante modificação, às vezes de forma lenta, às vezes de forma rápida, igual o vírus, por exemplo, né, que tem uma taxa mutacional muito rápida, mas o DNA da gente, muda e muito, tá? Então, o fixismo utilizado na época para descrever que as espécies eram imutáveis não existe mais. Hoje a gente sabe que as espécies mudam, tá? Toda espécie muda porque o nosso DNA muda também, tá bom? Então, evolução é um processo de modificação e transformação de uma espécie, de um ser vivo ao longo do tempo, tá? Mas não adianta uma espécie apenas modificar, tá? Ela tem que se adaptar ao meio ambiente, porque se ela modifica e não se adapta, ela é extinta. Exatamente o processo inverso da evolução, tá? A extinção, tá bom? Então eu preciso que uma espécie se modifica ao longo do tempo, né? Ela se transforma ao longo do tempo, nosso DNA não é imutável, a gente muda, tá? E além de mudar, a gente tem que se adaptar, tá bom? O ser humano, por exemplo, a gente mudou muito ao longo do tempo. O ser humano é uma espécie que se modificou muito ao longo do tempo, né?
Os primeiros seres humanos que apareceram, e a gente utiliza o que para saber? Os fósseis, né? Que é a principal ferramenta da evolução. Claro que a gente vai ter outras evidências a ser utilizada, mas o fóssil, né, é o que mais a gente utiliza na evolução. E quando a gente fala de fóssil humano, a gente percebe que os fósseis humanos tinham a testa mais achatada para trás, né, uma testa mais curvada. A mandíbula do ser humano era mais para frente, o nariz era mais largo, nós tínhamos mais pelos, né? Então, a gente modifica ao longo do tempo? Modifica muito, tá? E a gente modificou, e se nós estamos aqui até hoje, porque a gente se modificou e se adaptou ao meio ambiente, certo? Vou dar um exemplo para vocês de uma adaptação, pra vocês entenderem melhor. Ó, é um exemplo, tá? Vamos pegar o urso polar. O urso polar, ele existe no Polo Norte, né? É o habitat natural do urso polar. Ele gosta de regiões frias. O urso polar, ele tem uma camada de gordura grossa para proteger do quê? Do frio. Uma das funções da gordura é proteger do frio, né? O urso polar, vamos supor, é um exemplo, que o urso polar, ele modificou tanto ao longo do tempo que ele foi perdendo a camada de gordura, né? O DNA dele foi alterando, foi sofrendo pressões ali no meio ambiente, que eu vou falar depois, e camadinha de gordura dele, ó, fininha. Se a gente sabe que a gordura protege do frio e o urso polar diminuiu a camada de gordura, ele vai conseguir se adaptar, sobreviver no meio ambiente? Não vai. Então, eu posso falar que essa espécie se modificou, mas não se adaptou. E se ela não se adapta, ela é extinta, tá? Então, uma espécie se modifica, só relembrando, como que a gente dá o conceito de evolução? Processo de modificação e transformação de uma espécie ao longo do tempo e o seu processo de adaptação no meio ambiente. Uma espécie que se modifica e que se adapta ao meio ambiente é uma espécie que está evoluindo, certo? Bom, tem pessoas que falam que não acreditam na evolução porque evolução é apenas uma teoria. Evolução é apenas uma teoria. Isso irrita a gente, tá? Principalmente quando fala em relação ao macaco. Eu não acredito na evolução porque evolução é apenas uma teoria. Se evolução existe, por que o macaco existe até hoje? Por que não virou ser humano? Isso irrita de uma maneira profunda quem conhece um pouquinho de evolução, tá? Evolução é sim uma teoria, mas a teoria na biologia, ela é algo comprovado por meio de método científico. Teoria nas outras áreas pode até não ser comprovado, né? Geografia, história, mas na biologia, teoria é algo que foi comprovado por meio de método científico. Método científico obedece etapas, tá? Então, quando você cria uma teoria dentro da biologia, você tem que obedecer às etapas do método científico. Que etapas são essas? Primeiro, a etapa da observação. Observação, hipótese, análise experimental, conclusão e teoria, tá? Vou passar um exemplo para vocês entenderem o que seria esse método científico, tá? Vamos supor que você é um cientista e você está sentado na sua cadeirinha, de repente você faz uma observação, primeira etapa do método científico. Você está criando uma teoria, tá? Então você faz uma observação, você observa que o cachorro, você está lá sentado na sua cadeirinha, poxa, aí você fez uma observação. Você observou que o cachorro e o lobo são muito parecidos. Depois de você fazer a observação, você vai fazer a sua pergunta. Quem evoluiu de quem? O cachorro evoluiu do lobo ou o lobo evoluiu do cachorro? Depois de fazer a sua pergunta, você vai fazer a sua hipótese. Bom, a minha hipótese é: eu acho que o cachorro evoluiu do lobo.
você vai ter que provar isso que você está falando. Você vai provar como? Por meio de análise experimental, tá? Utilizando, por exemplo, fósseis, analisando quem é mais antigo, se é do cachorro, se é do lobo, quem é mais antigo ali, os primeiros fósseis que apareceram, quem é mais antigo que quem? E aí, para você analisar o tempo, quem é mais antigo que quem, você vai lá e faz a datação por meio de carbono, né, que é um processo que se utiliza para analisar quantos anos ali tem aquele fóssil. Depois eu vou falar dele, tá? Você fez a sua análise e você percebeu que o fóssil do lobo é muito mais antigo que o fóssil do cachorro. Muito mais. Quem evoluiu de quem? Você faz então a sua conclusão por meio do experimento que você fez, de todo o experimento científico que você fez, utilizando o quê? Datação de carbono, tá? E aí você conclui. Eu concluí que o fóssil do lobo é mais antigo que o cachorro. Logo, o cachorro evoluiu do lobo. E aí você fez a sua conclusão, você fez a sua teoria, que foi comprovada utilizando fósseis. Datação radioativa de fóssil, de carbono, tá? Você empregou um método científico. E você criou, então, a sua teoria, certo? Essa é a nossa primeira aula de evolução, introdução, tá? Depois a gente vai ver outras aulas a mais aí, mas é só para vocês entenderem principalmente o conceito de evolução. Fechou? Vamos fazer as tarefinhas agora? Até mais!